Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do GeoEduc, mais um webinar aí nessa quarentena que estamos passando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Ivan Leonardi, para quem não conhece, sou geógrafo e estarei acompanhando vocês aqui nesta noite. Queria dar boa noite especial a quem já está interagindo conosco aqui no chat online. A Ana Peixoto dando boa noite, a Érica, o Mauro, a Maísa, o Marcos, o Roberto, Alex. O Alex, pelo sobrenome, deve ser do Peru. Ah, ele falou ali, é do Peru, é estrangeiro. Legal. O Eduardo Figueiredo. Sejam todos muito bem-vindos aqui, pessoal. Eu falo aqui de Curitiba. O Luiz também é de Curitiba, mas deu uma fugida do frio, né? Agora está em Minas. Mas eu estou aqui passando frio em Curitiba. E a ideia aqui é que a gente faça um bate-papo bem descontraído e bem provocativo sobre o tema, que é tipos de modelos 3D obtidos com drone e laser. Então, esse vai ser o tema da nossa palestra. Nós vamos ter uma duração média aí de 40, no máximo 50 minutos, incluindo interações, para falarmos sobre isso, tá bom? Então, a ideia aqui, pessoal, a gente está dando as apresentações, as introduções, fazendo aquele aquecimento. Já eu passo a palavra para o Luiz, e aí vai acontecer, né, a parte teórica, a exposição teórica da nossa palestra. Depois que o Luiz passar todo o conteúdo que ele trouxe e preparou para a gente, vamos separar em torno de 10 a 20 minutinhos aí para interação e perguntas e respostas. Então, se você tiver dúvida, nesse momento ou durante a apresentação, vocês podem estar enviando aqui no chat online, da mesma forma que estão me dando boa noite aqui, que eu separo essas perguntas e aí a gente faz uma rodada logo mais no final. Combinado? Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria já de dar a introdução aqui, passar a palavra para o Luiz, que será nosso instrutor, palestrante aqui hoje. Boa noite, Luiz, seja muito bem-vindo. Então, se você puder dar um apanhado geral aí, quem é você, como você chegou nessa área, e também o que você vai trazer hoje de forma resumida nessa noite. Beleza, boa noite a todos que estão acompanhando aí esse webinar com a gente. É um prazer passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, espero que gostem do material e que contribuam muito com a formação de vocês. Eu sou engenheiro cartógrafo por formação, me formei na Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas, e hoje eu sou mestre em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná, e que eu desenvolvi tanto durante a fase de graduação, quanto mestrado e alguns outros projetos, eu trabalhei com modelos 3D. Então, o que eu venho apresentar para vocês aí hoje são algumas soluções e quais os tipos de modelos 3D existentes que a gente pode gerar tanto com laser quanto com drone. É um apanhado geral a respeito desse tema, que é bastante complexo e também bastante versátil, ou seja, vai depender muito da finalidade, da aplicação que você quer colocar, né, esses equipamentos para uso. Então, aqui a gente vai ter uma visão, um campo, né, de tudo que pode ser feito, e aí, depois, no final, com as perguntas, a gente pode estar enviesando para alguma área específica. No mais é isso, espero que gostem, e vamos lá. Legal, Luiz, muito obrigado. Pessoal, então, para aqueles que já participam do GeoEduc aí nas palestras já estavam acostumados, né? A gente vai passar a palavra, então, agora novamente para o Luiz, ele vai compartilhar a tela, vai expor o que ele trouxe e depois nós vamos fazer esse bate-papo. Luiz, se puder compartilhar sua tela, eu aviso quando ele estiver vendo, e aí eu passo a palavra totalmente para você. Muito bem, estou vendo sua tela. Beleza, então. Vamos lá. Na palestra de hoje, então, como eu comentei, a gente vai estar falando um pouco mais sobre os tipos de modelos 3D que podem ser obtidos por laser e por drone. Fazendo uma introdução básica aí sobre a origem, né, a ciência que estuda tanto a parte de laser, o LiDAR, quanto a parte de drone, que trabalha diretamente com imagens, a gente tem a fotogrametria. Ela é uma ciência que vem, né, de origem grega, que traduz a questão da fotos, que é a luz, o desenho
e a medição, ou seja, é a arte, a ciência e a tecnologia de obtenção de informações confiáveis sobre objetos físicos e o meio ambiente através de processos de gravação, medição, interpretação de imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnéticas ou outras fontes. Então, entrando nisso, um dos tipos de sensores que está dentro dessa ciência da fotogrametria é o drone. O drone aí, ele também pode ser adaptado como BANT ou como RPA, existem diversas nomenclaturas e elas se divergem de algumas explicações e finalidades, porém eles foram, né, construídos primeiramente para fins militares e hoje ele tem crescido bastante em outras áreas, tanto para uso militar também quanto para uso civil. Ele veio como uma opção para os aerolevantamentos tradicionais e diminuindo também a questão do tempo de aquisição de imagens, do custo do levantamento e a facilidade de obtenção dos dados. Aliado a isso, também surgiram outros softwares de processamento que tornam a execução dos projetos muito mais fácil do que aerolevantamentos tradicionais. Também o drone, ele traz a vantagem de poder voar de forma semiautomática e de forma automática, né? Também podendo voar de forma manual, caso você queira, e o risco para o piloto ou para o operador da câmera é basicamente isento. Outro tipo de levantamento que a gente pode fazer é o levantamento LiDAR. Aqui eu trouxe um exemplo de LiDAR terrestre, porém existem diferentes tipos de levantamento laser, né? Ele pode ser tanto aerotransportado, ou seja, é um sensor que vai embarcado em uma aeronave, ou ele também pode ser um levantamento móvel, né? Um laser móvel, que pode ser aplicado, por exemplo, na carcaça de um carro, em cima de um carro, para que você percorra algum caminho e ele vai mapeando esse percurso que você está fazendo. Nesse caso, esse é um modelo de laser terrestre, que ele fica estacionado em um ponto. Caso você queira levantar alguma outra região, você tem que retirar ele desse ponto e levar para o próximo, tá bom? Mas como que funciona um levantamento laser? Ele mede, então, num determinado espaço e de acordo com a densidade de pontos pré-definida, a posição de pontos dos objetos presentes na cena. O resultado, a gente tem, então, um conjunto de pontos com coordenadas definidas no espaço. E a partir dessa nuvem de pontos, a gente pode obter superfícies a partir de triângulos e também superfícies contínuas. E é isso que vai gerar nosso modelo 3D, como a gente vai ver pela frente. Então, a partir desse laser, ou seja, entre a emissão do laser que sai do equipamento e bate na superfície que a gente está mapeando e retorna, esse percurso entre o ir e vir, esse espaço de tempo, é que consegue obter entre a posição que o laser está e a posição do meu objeto mapeado, ele consegue obter essa coordenada tridimensional. Tá bom? Então, a tecnologia LiDAR, ou a tecnologia laser, é basicamente isso. É baseada no tempo de ida e vinda do feixe laser, tá certo? O levantamento tridimensional, então, ele fornece 4 tipos de informações: as coordenadas tridimensionais, x, y, z, e também o valor da reflectância, ou seja, relacionada com o tipo de material que você está mapeando. Ou seja, uma parede lisa, por exemplo, vai ter um retorno diferente de uma parede chapiscada, uma parede rugosa ou alguma vegetação. Então, o retorno em questão de reflectância vai ser diferente de um tipo de material para o outro. Um metal, um tijolo, um vidro, né? Cada um vai ter um tipo de reação ao feixe laser. Quais são os dados, então, que a gente obtém para cada levantamento citados anteriormente? Então, com o levantamento drone, a gente obtém imagens, ou seja, mapeando, né, uma certa região, a gente obtém um conjunto de imagens e unindo, né, esse conjunto de imagens, a gente pode obter os modelos tridimensionais. Já com um dado laser, a gente resulta em uma nuvem de pontos, né? Então, a partir dessa nuvem de pontos, a gente pode entender e interpretar o que está nessa cena, como paredes, janelas, tubulações, estruturas e diferentes outros objetos que podem estar presentes nessa cena. Com isso, a gente vai ter as informações tridimensionais e a gente pode visualizar elas diretamente no monitor como uma fotografia tridimensional, né, constituída aí por milhões de pontos. Os formatos mais comuns de nuvem de pontos são o STL, o OBJ,
o PLY e o WRL, tá certo? O que a gente pode fazer? A gente tem a informação espectral das imagens e a gente tem a informação ultra precisa de pontos e de reflectância da nuvem de pontos. Então, a gente pode unir, associar esses dois tipos de informação e ter, então, uma nuvem de pontos colorida. Essa nuvem de pontos colorida, né, ou texturizada, colorizada, ela pode ser oriunda de duas formas, ou seja, da combinação do laser com o drone, ou também a gente pode pegar esse conjunto de imagens e, através de uma série de processamentos, obter a nuvem de pontos diretamente da imagem, tá bom? E aí, mais para frente, eu vou citar alguns softwares que vocês podem estar realizando esse tipo de processamento. Há também algumas opções de laser, de drone, que já vem com sensor laser. Então, por exemplo, esse modelo que está na imagem aí, você pode perceber que esse cubinho, né, que tem aí embaixo, ele é um sensor laser e também tem acoplado juntamente com ele uma câmera. Então, você já vai obter a nuvem de pontos e também a imagem espectral, né, multispectral, com a informação de cores e texturas da sua foto. Com isso, você já obtém uma nuvem de pontos colorizada. Então, para a gente entender basicamente como que funciona o processo de geração de um modelo 3D para o drone e o processo de geração de modelos 3D para o LiDAR, a gente precisa entender alguns conceitos. À sua esquerda, a gente tem, então, para o modelo drone, como que funciona? A gente tira duas fotos e, a partir dessas duas fotos de um mesmo objeto, a gente consegue reconstruir por pontos homólogos, ou seja, por pontos que se encontram tanto na imagem da direita quanto na imagem da esquerda, a gente consegue reconstruir um modelo 3D. Isso se chama um par estereoscópico e ele está diretamente relacionado, ele reconstrói a geometria da visão humana. Ou seja, a gente tem o olho da direita e da esquerda que obtém duas cenas diferentes de um mesmo objeto. É essa configuração que nos dá a noção de profundidade. E isso é feito também quando se trabalha com imagens, tá certo? Já aqui da direita, a gente tem a geração de modelos 3D com uma nuvem de pontos. Então, com a nuvem de pontos, como que funciona? A gente tem pontos aleatórios de uma cena, e aí a gente começa a gerar triângulos, a gente começa a ligar um ponto a outro. E a partir desses triângulos, existem uma série de processamentos e de pré-definições de triangulação. Uma delas, por exemplo, é a triangulação de Delaunay, que a partir desses triângulos ele faz uma malha. Então, uma malha triangular, e a partir dessa malha você tem o modelo 3D, tá? Passando, então, para as aplicações desses modelos, a gente pode citar que na parte de construção civil, esses modelos 3D eles vão te ajudar, por exemplo, a avaliar as condições topográficas de terreno, identificar a necessidade de corte e aterro, né, de se fazer uma terraplanagem, e monitorar o progresso de construções comparando com o seu projeto original. Na parte de inspeção, você pode verificar anomalias e desgaste em estruturas como prédios, rodovias, ferrovias, maquinários industriais. Na mineração, você pode calcular volumes de extração de minérios e rejeitos, medição de áreas, comparativo de evoluções, pedreiras, entre outros. Até mesmo também fazer um as-built, né, de minas subterrâneas, que, por exemplo, com sensores que precisam da luz do dia ou precisam de obter uma posição satelital e lá embaixo não consegue recuperar essa informação, então fazer, por exemplo, o modelo laser do as-built de uma mina é bastante valioso, né, obter essa informação. Para arquitetura, a gente também tem a possibilidade de gerar modelos 3D de fachadas, fazer o acervo de patrimônios históricos, né, para conservação e catalogação de patrimônios, e isso vem de um processo que se chama engenharia reversa, ou seja, você pegar um edifício, uma edificação já existente e retornar, né, refazer ela digitalmente para obter aquilo que foi pensado em planta, né? Isso também vai te dar subsídios para planejar benfeitorias, reconstruções, intervenções naquela edificação já existente. Relacionado a cinema, a gente pode reconstruir cenas e ter, né, aspectos bastante realistas
e confiáveis a partir de modelos tridimensionais, e para designers em geral, né, a criação de animações, personagens e objetos 3D como um todo. Aqui eu estou passando para vocês algumas dicas importantes para realizar esses levantamentos. Eu acho que é bom a gente ter, né, essas dicas para ter um levantamento, um modelo 3D confiável. E a primeira delas é, por exemplo, você tem uma edificação, um patrimônio histórico. Você tem que garantir que o seu voo ele seja feito de forma tanto lateral quanto superior para que ele cubra o seu patrimônio por completo. Ou seja, caso você faça um levantamento apenas da parte superior, as laterais, as fachadas, elas podem se deformar, né? Vai haver uma ausência de dados e informações para reconstruir esse modelo. Da mesma forma, à esquerda, caso você considere cada retângulo desse um ponto de estacionamento, né, de um LiDAR, por exemplo, você tem que garantir que esse LiDAR, essa varredura laser, ela percorra, né, cubra todo o objeto que você deseja mapear. Isso faz com que você não haja falhas, né, não haja gaps e furos no seu modelo 3D, tá bom? Então é isso aí, fazer tanto da parte horizontal quanto da parte vertical. Quando a gente fala de levantamento com drone, é importante escolher um momento ideal para voar. O ideal é que um dia considerado ideal é aquele que não tem um sol bastante forte, ou seja, um dia mais nublado, mas caso o clima seja mais estável, né, um dia ensolarado, o ideal é voar ali perto da hora do almoço para que haja menos sombra na sua área de mapeamento. O ideal também é capturar imagens in nadir, isso significa capturar imagens verticais, ou seja, diretamente de cima para baixo, sem nenhuma angulação. E caso você queira reconstruir algum objeto, aí sim você conte com a imagem de imagens oblíquas, né, ou imagens com algum certo tipo de inclinação para capturar aquele detalhe que você quer recuperar no seu modelo. E aí processa essas imagens para garantir a construção desse modelo. Quanto aos resultados obtidos, o que se pode ter, né, a respeito, utilizando todas essas dicas e utilizando esses dados que falamos anteriormente. Então, a gente pode ter objetos reconstruídos, objetos em geral, né, você pode reconstruir utilizando aquela dica. Uma dica que eu dou, caso você queira iniciar nesse mundo de modelos 3D, você pode pegar o seu próprio celular, tirar fotos ao entorno de um objeto qualquer e tentar reconstruir ele, porque isso vai simular o que acontece, por exemplo, quando você voa com um drone ao redor de um prédio, de uma edificação, de uma ponte, e o intuito é o mesmo, garantir que haja um recobrimento do seu objeto. E a partir disso, você joga em algum software de processamento e recupera essa informação. Então, o que eu venho tentando mostrar para vocês é que a partir daqueles pontos homólogos que foi falado anteriormente, ou seja, pontos em comum entre a foto da esquerda e a foto da direita, você consiga reconstruir o seu objeto e garanta que a foto que você está tirando agora tem um ponto em comum com a foto anterior e que a foto posterior tenha em comum com a foto que eu estou tirando agora. E assim ele vai fazendo um elo, uma ligação entre uma foto e outra, gerando o seu modelo 3D. Tá certo? Outro modelo que a gente pode ter é um modelo digital de superfície, ou seja, você vai ter uma malha, né, do seu terreno, considerando tanto o terreno quanto as edificações que estão acima dele. Então, você vai ter essa informação diretamente como modelo 3D. E a partir de filtragens, você pode eliminar a parte que é edificação e obter apenas o modelo do seu terreno. Isso vai te dar subsídios, por exemplo, para fazer curvas de níveis, planejar corte e aterro, terraplanagem, projetos de estrada, rodovia, e aí a aplicação não falta para modelos digitais de terreno, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo também, um pouco mais específico, que seria para levantamento BIM, né? Levantamento de infraestrutura, levantamento de indústria, e nesse caso eu trouxe uma cena que foi um levantamento laser, e a partir desse levantamento laser, o autor, né, conseguiu reconstruir as tubulações desse sistema, tá certo? Isso é muito mais prático do que fazer muito mais prático e muito mais assertivo
do que fazer um levantamento por outro método, né? O nível de detalhamento da informação, para verificar também, como eu falei anteriormente, falhas, né, desgastes, né, nessa estrutura, é muito mais fácil do que fazê-lo por outro método. E também é muito mais seguro, né? Você feito o levantamento uma vez, você não precisa estar retornando ao lugar para obter essa informação. Então, aqui um exemplo de modelos 3D de edificações, a partir de uma nuvem de pontos extremamente densa, nesse caso foi feito com laser, você consegue reconstruir a sua edificação como um bloco sólido e tridimensional para estudos, demonstração, aplicação tanto em engenharia, como para BIM, como para intervenções que você queira fazer nesse patrimônio. E aqui uma aplicação também para patrimônio histórico. Isso tem sido feito bastante, principalmente fora do Brasil, que eles levam em consideração, eles dão um valor muito grande ao passado e às benfeitorias feitas em cada época. Então, há um grande estudo acerca da conservação e da preservação de patrimônios históricos. Um caso que caso houvesse esse interesse aqui no Brasil, né, esse incentivo, a região de Ouro Preto, ali, né, de Brumadinho, que tanto sofreu e tanto é rica em patrimônio histórico, se tivesse sido feito o levantamento, seja com drone ou seja com laser, daqueles patrimônios, a gente poderia tentar reconstruir eles hoje em dia, ou a gente teria também a possibilidade de fazer visitas virtuais, e ter aquele bem material não só em fotos, mas também de forma mais palpável, né, mais próximo à realidade. Esse aqui, da mesma forma que se pode fazer levantamentos como o anterior com dados laser, a gente também pode estar fazendo com imagens de satélite. Então, a partir essa é a nossa imagem à esquerda, a gente tem um patrimônio histórico estudado, então foram feitas diferentes cenas das fachadas em terra e também foram tomadas diversas imagens por drone aérea. Vocês podem perceber que as imagens elas foram tomadas, né, de forma com sol a pino e também de forma mais vertical possível. Pode ver que as imagens são pouco anguladas, tá bom? E aí a gente obteve, esse estudo foi um estudo meu, né, durante um dos meus estudos, que eu gerei esse modelo 3D. E aí eu trago para vocês essa comparação, ou seja, a imagem da esquerda é um print, né, uma captura, um detalhe do meu modelo 3D, e a da direita é a imagem real, uma foto tirada do mesmo lugar desse modelo. Vocês podem ver que o nível de detalhamento é altíssimo, então a qualidade gerada por um modelo 3D é surpreendente. Eu acho que para isso, para estudos e para aplicação em diversas áreas, é uma evolução imensa da tecnologia que pode ajudar a gente em diferentes cenários, né? Então, você pode tanto perceber a questão do material, a questão da cor, dimensões. Esse projeto ele foi todo georreferenciado, né? Então, as medidas casavam com as medidas reais. Então, aí a gente tem infinitas possibilidades para estar trabalhando em cima disso. E aí, então, a gente tem base para outros projetos, por exemplo, geração de croquis, plantas baixas, né, corte, e planejar intervenções a partir desse modelo que foi gerado. Esse aqui foi outro estudo que eu realizei da Universidade Federal do Paraná, que eu obtive, então, uma nuvem de pontos LiDAR, no caso foi um LiDAR móvel, né, que percorreu algumas ruas do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, e eu fiz um recorte dessa nuvem de pontos, e a partir de uma série de processamentos, eu consegui chegar nesse modelo 3D, e vale constar também, né, que aqui foram feitas uma série de classificação em relação à profundidade, para que eu conseguisse recuperar essa informação aqui, né? Então, cada cor dessa significa um nível de profundidade. Uma coisa que eu comentei no anterior é que cada material possui, né, um certo tipo de retorno. Então, por exemplo, em lugares de vidro, né, quando há material de vidro,
não há retorno. Por quê? Porque o feixe laser, ele penetra nessa região e aí ele se perde, tá bom? E é isso que tá comprovado aqui. Nessas janelas a gente não conseguiu obter nenhum retorno por ser de vidro. E a evolução disso é você conseguir recuperar, então, de um modelo 3D gerar uma cena um pouco mais real, alimentá-la com objetos, com carros, pessoas, movimento, gerar passeios virtuais, enfim, o que você pode fazer com isso fica aí com sua imaginação, porque realmente as aplicações são diversas, tá bom? Então, a gente pode trabalhar com esses modelos. A gente pode estar trabalhando com realidade aumentada, navegações virtuais, modelo 3D, com cores, né? Modelo 3D também de superfícies ou malhas triangulares. A gente pode estar trabalhando com BIM, com ortofotos de fachadas e elevações. E essa questão de ortofotos também pode ser aplicada a estradas, a geração de modelos, cálculo de área. A gente pode estar trabalhando com cálculo de volume também, com corte de planimetria e com curvas de nível, tá bom? Aqui eu vou estar citando para vocês alguns softwares de processamento que são bastante usados. Essa questão de software é bastante pessoal, né? Existe aí hoje uma diversidade muito grande de aplicativos para isso. A maioria deles são comerciais, ou seja, vocês precisam pagar um valor, né, uma licença para trabalhando. Como, por exemplo, eu trago esses dois, o Pixforge Map e o Metashape, né, o Widesoft. Então, eles são softwares comerciais que nos trazem uma resolução muito boa para estar gerando esses resultados, esses modelos apresentados anteriormente. Eu trouxe essa aplicação, né, esse aplicativo que se chama Visual SFM. Ele é um aplicativo gratuito que você consegue recuperar a posição da tomada, né, da foto e gerar um modelo 3D a partir da reconstrução dessa geometria e também da coleta de pontos homólogos, tá? E aí um exemplo disso são esse conjunto de fotos mostrado na figura, gerando esse modelo 3D dessa edificação. E esse software ele é gratuito, então eu super indico para quem está começando. Existem outros softwares também que são mais voltados para o processamento de nuvens de pontos LiDAR, que é o Cloud Compare, ou seja, ele trabalha com essa nuvem de pontos, e aí você consegue gerar uma série de análises, por exemplo, colorizá-la, né, a partir da altitude, ou seja, gerar um mapa isométrico, por exemplo, e também o MicroStation, né, que é uma versão comercial, uma versão paga, para estar trabalhando com dados LiDAR. E aí você tem algumas ferramentas, como o TerraScan, que você consegue classificar, reportar, enfim, processar de diferentes maneiras a sua nuvem de pontos, tá certo? E também você pode estar desenvolvendo códigos e algoritmos, um nível um pouco mais avançado. Então, eu trago, por exemplo, o MATLAB como uma solução que eu já utilizei, por exemplo, naquele exemplo anterior que eu mostrei, para estar gerando algoritmos específicos para a sua realidade, desenvolvendo aplicações para a sua aplicação que você queira, caso você não ache. E o bom disso é que você consegue desenvolver algo que algum outro software não te atenda. Então, desenvolvendo linguagens computacionais, você consegue tornar o seu resultado mais específico, mais viável para aquilo que você deseja fazer, e você não se torna tão dependente de softwares comerciais. Claro que você precisa ter um embasamento um pouco mais profundo, né, de linguagens computacionais, porém, fica aí para quem gosta dessa área, né, também é uma finalidade de estar trabalhando com dados LiDAR e também com processamento de imagens, tá bom? Então, eu agradeço vocês, espero que eu tenha dado um norte para quem está começando e agradeço pela atenção, espero que tenham gostado e estou aberto aí para dúvidas e sugestões, contribuições para esse webinar de hoje. Muito obrigado. Legal, Luiz. Nós que agradecemos aqui a sua palestra. Foi bem resumida e bem clara, na verdade. Eu gostei muito ali da forma que você trouxe, né? De falar em laser, né? Já imaginava um conteúdo um pouco mais
denso, complexo, Sim. né? Aquela coisa meio teórica chata, mas foi bem legal, foi bem intuitivo, né? Deu para ter uma noção perfeita das possibilidades, né? E como se trouxe também os softwares, né? Então ficou bem legal, bem interessante. Olha aí, o Marcelo até colocou excelente, parabéns, muita informação importante e muito clara. Também achei, concordo aí com o Marcelo. Bom, tem dúvidas, lógico, né? Então, a pessoa foi mandando aqui, tem dúvidas desde mais técnicas até dúvidas mais básicas. Então, vamos, na medida do possível aqui, tentar responder e agrupar ao máximo, porque são várias mesmo, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta que chegou aqui foi a do Roberto Santos, né? Ele perguntou o seguinte: a nuvem de pontos recobre grandes áreas? Qual o tamanho da área que geralmente se trabalha com isso? Sim, a nuvem de pontos ela é indicada para recobrimento de grandes áreas, principalmente se você vai trabalhar com aerolevantamento tradicional, ou seja, um AIDA mais robusto que vai ser acoplado em uma aeronave de grande porte. Caso seja uma área menor, aí eu aconselho a estar trabalhando com um drone, seja utilizando, recuperando essa nuvem de pontos a partir de imagens, ou trabalhando com um drone que já vem com AIDA acoplado. Então, fica aí essa divisão. O drone a gente costuma trabalhar em áreas menores, tanto pela autonomia de voo, né, que se precisa analisar a questão de tempo de bateria, para estar vendo a viabilidade do tamanho da área a ser mapeada. Porém, caso seja uma área aí de muitos hectares, muitos quilômetros, você pode estar utilizando, recorrendo aos levantamentos aéreos tradicionais, feito com aeronaves de grande porte. Legal, muito obrigado, Luiz. A outra pergunta aqui, um pouco mais técnica agora, é do Robson Silva, né? Ele pergunta o seguinte: todos os tipos de laser scanner se consegue fazer essa recuperação espectral, gerando a imagem a partir da nuvem de pontos? Ele perguntou até, por exemplo, se os laser scanner ali, eu não sei pronunciar a marca. Da Rigol. Rigol, ia falar Rigol mesmo. Fazem isso? Sim. A maioria dos sensores LiDAR hoje, eles já vêm com a câmera espectral embutida, então você já consegue obter a nuvem de pontos colorizada, né, com essa transformação de cor. E caso você utilize um sensor que não a tenha, você pode estar usando um software que ele consegue combinar a informação da posição daquela nuvem de pontos com a posição das imagens tomadas. Então, você consegue recuperar e combinar. Mas a maioria dos softwares, dos LiDARs disponíveis hoje no mercado, como o da Rigol, ele já vem com a câmera embutida. Ou seja, no momento da varredura laser, o sensor ele já está captando fotos e aí você consegue casar as duas. Legal. Tem uma pergunta aqui do Luiz, aí já vem de encontro ao trabalho que você apresentou ali. Ele pergunta o seguinte: qual a distância para as fotos das paredes laterais das edificações? Essa é uma pergunta bastante específica e não existe, né, uma indicação, isso vai depender muito da finalidade. Pela minha experiência que eu já tive, eu costumo andar uma distância acima de 5 metros, porque quando você trabalha com a câmera de boa qualidade, você consegue ter um detalhamento muito bom do seu objeto e não precisa estar tão próximo. Quando você coloca uma série de imagens a mais, você começa a perder um pouco da noção do par estereoscópico, né? Então, por exemplo, se você toma uma foto a 5 metros e vai e coleta outra a 1 metro, a 30 centímetros, o software ele começa a se confundir e ele começa a se perder nessas imagens. Ou seja, essa imagem que você tirou a 30 centímetros, ela vai ser praticamente descartada do seu modelo. Então, basicamente é isso. O que eu indico é escolha uma distância e mantenha ela para as outras que você vai tirar ao entorno da sua fachada. Legal, Luiz. Valeu. Tem uma pergunta mais geral, assim, da Valéria, né? Mais básica. Ela pergunta o seguinte: qual o momento que o drone tira a foto? Ela pergunta se é o usuário que determina ou isso é programado já no drone? Existem diferentes possibilidades, né? Você pode ter
esse controle manual e você determinar qual momento tirar foto, você já pode programar, por exemplo, determinado espaço de tempo, determinado espaço percorrido, você tirar uma foto. Então, isso vai do seu planejamento de voo e ver qual a finalidade melhor que se aplica à sua realidade. Mas existem essas opções, tanto manual, você determinar quando você quer a foto, e também automáticas, semi-automática, né? Você determina por quanto espaço de tempo, espaço percorrido, você vai ter essa tomada de foto. Legal, Luiz, muito obrigado. Pessoal, seguinte, tá? O pessoal está perguntando já ali mais coisas, a gente já entra nesses assuntos. É o seguinte, eu queria parar um pouquinho aí esse bate-papo, para o Luiz também dar uma respirada aí, né? Emendamos direto. É o seguinte, nós estamos aqui com uma promoção de lançamento de um novo curso no GeoEduc, que é justamente como fazer modelos 3D com drone e laser. Então, se você tem interesse em aperfeiçoar, né, seja você que está começando, você que já tem um conhecimento, né, sobre o assunto, nós indicamos fortemente esse treinamento que nós estamos lançando nesta noite. Então, ele vai abordar aí, desde a parte mais introdutória, básica, né, Luiz, até a mão na massa, com a prática no software, tá, para vocês fazerem essas modelagens. Então, estamos lançando nessa noite, o instrutor é o próprio Luiz, tá? É um curso que já foi gravadas videoaulas, tá? Então as aulas elas são gravadas e postadas no ambiente virtual. Então, conforme no seu ritmo, conforme a sua necessidade, você pode logar na plataforma, né, e acessar os vídeos e fazendo os exercícios tanto teóricos quanto práticos no software no seu próprio ritmo, tá? O bacana disso é que você pode pausar, ver, rever quantas vezes achar pertinente. E o mais interessante é que você tem suporte diretamente com o professor, tá? Então, o Luiz, ele tem um acesso, né, como se fosse uma rede social lá dentro do ambiente virtual de ensino, né? E aí, se você tiver alguma dúvida técnica ou não, você pode estar contactando ele diretamente na plataforma, tá? E não é só isso, pessoal, tem muitas vantagens, além, é claro, do certificado de conclusão desse treinamento, tá? E também a oportunidade agora de você fazer ele com desconto, tá? Então, nós estamos nessa semana, amanhã, na verdade, é o dia do geógrafo, né? Estamos passando uma semana de várias datas comemorativas do setor geo, então nós criamos um desconto em toda a plataforma GeoEduc, que é justamente para comemorar a semana do geo. Então, a loja inteira hoje do GeoEduc está com 30% de desconto. Então, se entrar lá, todos os cursos estão com 30% de desconto. Se você, né, na verdade, você que está participando hoje conosco nessa noite, além desses 30% de desconto que você já tem da Semana Geo, vocês conseguem mais 20%, tá, aplicando o cupom DRONE20, que está aqui disponível no chat, tá? DRONE20. Então, além daquele valor que já está informado no produto, vocês conseguem mais 20% de desconto. Esse plus de 20% de desconto, ele só é válido também somente até amanhã, meia-noite. Tá? Então, tomem cuidado para não só perder esse prazo, tá certo? As condições de pagamento são bem flexíveis, vocês vão ver lá, dá para pagar por cartão de crédito, boleto bancário, parcelar em várias vezes. Então, é um curso que vale muito a pena. Inclusive, Luiz, se você puder dar um resumo aí sobre o que é abordado esse treinamento, já são algumas dúvidas que o pessoal tem certeza que vai mandar. Exatamente. Então, no curso a gente tem uma visão um pouco mais aprofundada, né, e um pouco mais densa de tudo que foi mostrado. Então, a gente percorre aí o caminho da fotogrametria um pouco mais intensamente, para entender um pouco mais os conceitos básicos para gerar esses modelos e como que funciona esse tipo de sensores, tanto o drone quanto o laser, e também recuperando as informações, os dados obtidos por esse levantamento, a gente consegue trabalhar para gerar esses modelos. Então, aí a gente remonta todos esses modelos que foram falados aí, e a gente trabalha em alguns deles, mostrando como gerar com softwares citados e aí recuperar essas informações tridimensionais. Então, a gente vai ver um pouquinho de como gerar um modelo 3D, como recuperar informação de cor, como fazer medidas, como calcular áreas, gerar um... Então, é um pouquinho disso tudo que foi falado aqui e visto de forma prática e mais concisa. Legal, Luiz.
Muito obrigado. Então tá lançado, pessoal. Aproveitem a promoção e se inscrevam, tá? Raramente acontece uma promoção duplicada dessa, então realmente Bom vale a demais, pena. né? Exatamente. Ô, Ivan, e vale Diga. constar que as aulas estão sendo postadas e estarão disponíveis até dia 3, né, de junho, então o curso completo ele vai estar disponível na plataforma até dia 3. Então, caso você adquira agora, até dia 3 o curso completo vai estar disponível. Ah, sim, sim, exatamente. Ele é parcialmente inserido na plataforma, que as videoaulas elas são novas, né? Então tem um prazo ali, né, que vai ser postado. Mas não se preocupem que até o dia 3, como o Luiz mencionou, né, esqueci de avisar, vai estar todo o material lá compartilhado. E aí, eu só esqueci de falar um detalhe, que o acesso ao curso é vitalício, tá? Então você não perde acesso ao curso se você deixar de fazer ou só fazer daqui a um ano, tá? Não se preocupa. A única coisa que nós limitamos mesmo é o suporte com o professor, tá? Que é limitado a 3 meses. Agora, o treinamento, o curso, o vídeo que você adquiriu é seu, tá? O acesso é vitalício dentro da plataforma do GeoEduc, tá? Não vai ter um prazo porque você vai perder esse conteúdo. Luiz, vamos lá. Só para finalizar, vamos às algumas dúvidas aqui. Beleza. Que chegaram. Deixa eu ver. O Paulo perguntou qual programa pode ser usado para visualizar ou publicar esses modelos 3D. Então, alguns deles eu disponibilizei aqui como exemplo para vocês, né? Então, tanto para visualizar o que eu aconselho seria utilizar o Cloud Compare, que é um software gratuito. Então, você consegue importar essa nuvem de pontos tanto em PLY quanto em OBJ. Então, você consegue trabalhar com a visualização dessa nuvem de pontos de forma gratuita, sem nenhum problema, sem precisar adquirir um software comercial. E para estar fazendo processamento de laser, então aí a gente precisa estar ou utilizando o Cloud Compare, que ele nos dá algumas ferramentas para gerar modelos, triangulações e malhas, ou se a gente também pode estar utilizando o MicroStation na ferramenta TerraScan, que ele te dá algumas opções mais completas. Quando a gente fala de drone, a visualização são apenas a combinação das imagens, né? Então, a gente pode estar fazendo essa visualização pelo Visual SFM, que é um software gratuito. Também, caso você queira recuperar informações de geometrias um pouco mais complexas, aí eu cito, por exemplo, o Metashape, o Pix4D, o Recap da Autodesk, também, que é um software muito bom e que foi o que eu utilizei para gerar o modelo daquele patrimônio histórico. Então, são alguns desses softwares aí disponíveis no mercado. Legal. Bom, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, pessoal, peço até antecipadamente desculpas, mas é que nosso horário aqui já está extrapolando. Então, Se você tiver alguma dúvida e queira realmente a resposta, estou colocando o meu e-mail aqui no chat, tá? ivan@geoeduc.com. Vocês podem me escrever, tá? Seja dúvida aí do que rolou na palestra sobre compra, cupom de desconto, às vezes tem algum erro, né? Alguém não consegue fazer alguma compra, pode me mandar aí que eu encaminho para o Luiz e aí a gente responde na sequência, tá? Não tem problema nenhum. Ivan, e vale constar também que essas informações que eu passei aqui nesse web treinamento, elas vão estar disponíveis no curso. Então, tudo que foi falado aqui agora, caso você tenha perdido ou queira saber mais sobre, você pode estar se inscrevendo no curso, que aí, com acesso ao suporte, a gente consegue ter um contato, uma conversa um pouco mais próxima. Isso mesmo. Exatamente. É isso aí. Bom, então, pessoal, com isso aí a gente finaliza a transmissão do nosso webinar. Foi bastante conteúdo em pouco tempo, né? Reconheço isso. Então, vamos ver aí o que a gente propõe de novos temas. Inclusive, se vocês quiserem mandar um e-mail, falar, queria falar sobre esse tema na área de laser scanner aí, que a gente fala com o Luiz organiza uma palestra aí futura para a gente estar compartilhando esse tipo de conteúdo, tá bom? Aproveitando, antes de pedir suas considerações finais aí, Luiz, eu estou colocando no chat aqui um link do evento que vai rolar amanhã do GeoEduc. Vai ter um webinar amanhã, que amanhã é o dia do geógrafo, então a gente vai abordar o contexto da geografia nesse momento delicado que nós estamos passando, que é a pandemia, né, e todo esse surto aí de coronavírus. Tá? Então fica o convite
vai ser amanhã às 4 da tarde, horário de Brasília. Vai ser também gratuita, obviamente, da mesma forma que vocês estão participando aqui, só que com outros 2 especialistas no assunto aí, que são geógrafos e que trabalham no grupo Hubs, né? Um deles é o CEO e a outra diretora de operações também, a Débora Pires, tá? O Júlio Ribeiro e a Débora Pires estarão comigo amanhã, então, para esse assunto extremamente importante, né, e delicado que estamos passando. Então, fica todos vocês convidados, inclusive você, Luiz, se quiser participar, deixar, será claro. Um grande prazer sempre ter bom aprender, né, e adquirir mais conhecimento. Exatamente, sua participação. Luiz, então, queria pedir suas considerações finais para aquelas pessoas que estão aqui conectados a primeira vez, para aqueles mais experientes. Faça aí as suas considerações. Primeiramente, obrigado pela atenção, né, pela presença de vocês, o tempo, né, despendido aí para participar desse webinar junto conosco. Espero que tenha agregado bastante. Eu sei que aqui nós passamos uma visão geral, mas eu acho que foi bastante produtivo no sentido de ver as aplicabilidades e onde você pode gerar modelos 3D, como e para quê. Eu acho que é um pontapé muito importante, né, saber as possibilidades e aonde recorrer, para que aí você, e com os cursos disponíveis na nossa plataforma do GeoEduc, você consiga trilhar um caminho mais fácil e rápido, tá bom? Então, basicamente é isso, espero que tenham gostado, e vamos juntos trabalhando para que as nossas realidades, que hoje são tão difíceis, né, se tornem mais fáceis e mais realistas, para que se tenha modelos 3D mais geometricamente e esteticamente mais confiáveis. Tá bom? Legal. Teve uma quedinha aqui de conexão minha, mas voltou. Luiz, novamente, então, eu agradeço a sua participação, o seu tempo, é precioso demais, e eu entendo. E o feedback está aí, né? Não precisa nem falar nada, o pessoal falando aí, parabéns, excelente. Realmente foi sensacional. Gente. Muito obrigado mesmo. Pessoal, então é isso. Para aqueles que vão participar amanhã, aguardo ansiosamente todos conectados, tá? Convido também vocês a participarem e se inscreverem, né, no canal do YouTube do GeoEduc. Só digitar lá iGeoEduc, é o canal do GeoEduc no YouTube, e vocês serão notificados em primeira mão quando rolar novas palestras, novos eventos, novos materiais e assim por diante, tá bom? Forte abraço a todos, então, se cuidem aí nesse momento delicado e até amanhã. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado.